Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem, hoje veremos na página 37, Artes Integradas, Arte Rupestre. No início da história da humanidade, era comum que a comunicação ocorresse por meio de gestos e sons semelhantes a grunhidos. Para registrar uma informação, os seres humanos pré-históricos costumavam desenhar figuras e cenas do seu cotidiano nas paredes das cavernas. Esses desenhos são conhecidos como pinturas rupestres. Mas as pinturas não eram a única forma de expressão dos humanos pré-históricos. Eles tinham muitas outras manifestações. As esculturas em barro, as incrustações em pedras, as danças e rituais, os sons dos grunhidos, entre outras formas que foram sendo descobertas e reveladas ao longo da história. Esse conjunto de manifestações pode ser chamado de arte rupestre. Sabemos muito pouco sobre o ser humano pré-histórico. Muitas das informações que temos sobre essa época são obtidas justamente por meio dessas manifestações da arte rupestre, conhecidas graças ao trabalho minucioso dos arqueólogos. Para quem ainda não sabe, arqueologia é a ciência que estuda os costumes e as culturas dos povos antigos, a partir do material que restou como vestígios da vida desses povos. No Brasil, há uma grande variedade de pinturas rupestres, sobretudo na Serra da Capivara, Piauí, onde podem ser observadas produções muito variadas. Agora, vamos observar a proposta da página 37. Vamos criar uma composição visual inspirada na arte rupestre? Em uma folha de papel craft ou papel de pão, faça desenhos de figuras humanas, de animais e de cenas. Para desenhar, utilize pedaços de carvão, mas antes amasse e desamasse o papel para preparar a superfície. Quando finalizar o desenho, exponha-o na nossa aula online. Para saber mais a respeito desse tipo de arte, olhe aí no Fique Ligado. No Brasil, há um local que reúne sítios arqueológicos repletos de arte rupestre. Trata-se do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizada no Piauí. Visite o site da Fundação Museu do Homem Americano, que cuida da preservação do parque, e conheça mais desse importante patrimônio cultural brasileiro. Agora vamos à página 38, Linha do Tempo, do rupestre ao emoji. Como vimos, a comunicação entre os seres humanos é fundamental desde os primórdios da humanidade. Uma mensagem pode ser transmitida por meio de sons, gestos, desenhos, pinturas e diversas outras formas de expressão. O processo de evolução da escrita, como o surgimento de recursos como os alfabetos gregos e latino, acompanha a constante evolução da humanidade. Foi assim que os pictogramas foram sendo incorporados nas diversas necessidades de comunicação do nosso cotidiano. Na pré-história, por exemplo, surgiram as primeiras formas de comunicação da história da humanidade, com desenhos e pinturas rupestres. Como vimos na página anterior, já no Egito Antigo, os desenhos e pinturas eram utilizados para decorar templos e tumbas, destacando o cotidiano e os deuses cultuados por aquele povo. Aos poucos, os desenhos foram incorporando outros aspectos. No Renascimento, entre os séculos XIV e XVII, por exemplo, os desenhos ganharam realidade com os estudos de anatomia, de perspectiva, de proporcionalidade, de luz e sombra. Hoje em dia, utilizamos recursos como os emojis em ferramentas de comunicação digital. Eles foram criados pelos designers de interface japonês Shiketaka Kurita, 1972. Em 1999, nos vários aplicativos de celulares, por exemplo, os emojis são usados para transmitir mensagens de modo rápido, sem a necessidade de escrever textos explicativos. Observem agora a linha do tempo para situarmos essas artes no tempo e no espaço. Pré-história.
desenhos, pinturas e outras manifestações da arte rupestre. Egito Antigo. Paredes e túmulos ornamentados com desenhos e pinturas diversos representando, por exemplo, os deuses egípcios. Renascimento. Entre os séculos XIV e XVII, as representações se aproximam do real, com aspectos como proporcionalidade, perspectiva, luz e sombra. Hoje em dia, os emojis são utilizados pelas pessoas em conversas virtuais, substituindo palavras e reinventando as formas de comunicação por meio de ferramentas digitais. Observem as imagens dos deuses egípcios e hieroglifos em baixo relevo de parede ornamental do túmulo pavilhão Hall Hermitage, São Petersburgo, na Rússia. Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, 1492, nanquim sobre papel, 34,3 cm por 24,5 cm. Emojis diversos utilizados em ferramentas digitais de comunicação. Agora, como atividade, você vai olhar no glossário o significado da palavra designer de interface e responder abaixo aqui na plataforma. Que tal pesquisar outras formas de escrita? Você pode escolher uma dessas opções e pesquisar para a próxima aula. Letras gregas, ou a escrita chinesa, ou a árabe, o que são hieroglifos ou o que são pergaminhos. Você pode fazer uma boa pesquisa para nos contar na próxima aula, ok? Bem, por hoje é só isso. Te espero em nossa aula online. Até já!